Olá, meus amigos queridos. Vamos comentar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24. Vamos? Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E que Jesus nos abrace forte nesse momento, nos fortifique, nos dê aquela luz para que possamos transferir a credibilidade dos seus ensinamentos. Mas antes, vamos Vamos traduzir uma coisa. Vamos traduzir. Eu escolhi o capítulo de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, onde Lucas registrou a seguinte fala de Jesus. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque sobre uma cama, mas põe sobre o candeeiro, né? A fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nada oculto que não deva ser conhecido a manifestar-se publicamente um dia. Mas vamos traduzir a palavra candeia. Candeia, luz, que poderia ser originária de um candeeiro metálico ou de barro, alimentado por azeite ou mesmo por cera. Poderia ser também um vaso suspenso por um gancho e fixado na parede. E o alqueire? Na época de Jesus, usava-se uma vasilha para medir cereais, um vasilhame. Alguns teólogos dizem que a medida era 36 litros e um quebradinho. Mas hoje em dia o alqueire é uma medida para medir extensão de terra, equivalente a 24.200 metros quadrados. Mas também vamos a um outro registro de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, que Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Ao colocar esse pensamento em evidência, Jesus quis dizer aos seus seguidores que deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso quer dizer, os agentes da verdade. O sal tem a função de preservar, dar sabor aos alimentos. E por sua vez, a verdade, a luz, por sua vez, a função de iluminar as trevas, a escuridão das nossas ignorâncias. Porque nós temos em nossa formação um tanto imperfeita, espiritualmente observando, muitos espaços nebulosos, muita ignorância, escuridão, né? Trevas em nossas centelhas inteligente, moral e intelectual. De uma vez que nós nascemos, da nossa origem, né? Nascemos simples e ignorantes. Então nós somos ainda muito infantis. Diante de tanta sabedoria que o nosso Criador nos deu condições nesse habitat, chamado planeta Terra, essa escola entre muitas outras do espaço sideral, tida por muitos espíritos, um lugar de provas e de expiação. Quer dizer, um lugar de muito aprendizado. Mas quando Jesus estava a dizer, vós sois a luz do mundo, ele não estava só se referindo somente aos seus discípulos, mas a todos os seus seguidores. E quem é cristão é seguidor de Cristo, né? Então, mas seus discípulos, apesar da aparência humilde, espiritualmente eram seres que na escala espiritual tinha muita representação, compreendia ou tinha noção do que Jesus estava falando. Pois a presente humanidade ainda é portadora de um egoísmo evidente. Somos filhos de Deus, existimos para vivermos em comunidade.
dos diversos tipos de comunidade. E nós temos comunidades diferentes, né? Sociedades diferentes, moral um tanto diferenciada. Mas o fato que nós estamos aqui é para trabalhar por um futuro melhor. E qual é o futuro? Ao compreender que somos uma centelha inteligente, podemos irradiar virtudes em forma de luzes. Quando Jesus comentou, vós sois pequenos deuses, quis dizer que somos uma semente de todas as virtudes ainda a desabrochar para ser um pequeno Deus. E todos nós temos virtudes, luzes, que podemos, através da boa vontade, colocar em evidência, colocar em prática, iluminar as trevas, tanto das nossas ignorâncias como das outras, uns ajudando aos outros no compartilhamento de conhecimentos, ajudando o próximo. Aliás, sem o próximo, nós não poderemos viver, nem conviver. Um depende do outro. Através de conversas consoladoras, doando de nós um tempinho para amenizar as lágrimas alheias, cada um dando de si o melhor possível em prol dos mais carentes, tanto do lado material quanto do lado moral. Principalmente do lado moral, né? Partindo do princípio que virtude não é uma voz que fala, mas um poder que se irradia. Todos nós temos uma missão a cumprir, seja em que posição nós estivermos colocados aqui na Terra. E em todas as missões que nós estamos colocados aqui na Terra, deveremos usar e empregar virtudes. E virtudes são luzes. Aonde quer que podemos ir, seremos reconhecidos pelos nossos valores. Ocorre, como comenta Kardec, que os homens em geral têm a sua infância, a sua juventude, a sua idade madura em seu curso. E cada coisa deverá vir ao seu tempo. Quer dizer, vir a compreensão do seu tempo, do seu momento. E dizer que o grão semeado fora da época não frutifica. É verdade. Mas dentro de qualquer situação que nós estivermos, a boa vontade é uma força, é uma luz interior que devemos colocar em evidência para disseminar as coisas positivas, radiar a luz positiva, as energias positivas. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente certas verdades que cedo ou tarde será descoberto. Porque chega a um certo grau de desenvolvimento que os homens procuram por si mesmos. Quando os homens procuram por si mesmos, porque ele está maduro para entender a verdade. Mas, digo eu, de pronto, não se pode colocar a verdade nua e crua em todas as ocasiões. Porque nem todas as pessoas estão em condições de suportá-la, mas terão bases para o raciocínio, para desmembrar o lado oculto da verdade na sua trajetória de vida, quando assim o quiser. Pois Deus lhe deu o livre-arbítrio, a inteligência, para compreender, para se guiar nas coisas da terra, bem como nas coisas dos céus. Assim começam a raciocinar a sua fé, e então, por isso, não se deve colocar a candeia sob o alqueire. Sempre colocar, sabe, aonde nós podemos iluminar, aonde não há luz. Mas foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios. Mas a ciência e a inteligência
caminharam e rasgaram o véu da maioria dos mistérios que certas religiões omitia, tornando-se adulto e rejeitando a fé não raciocinada. É por isso que nós precisamos disseminar a luz. A exemplo dessa máxima, Jesus dizia assim: na casa do meu pai existem muitas moradas. Que moradas são essas? Quando nós saímos à noite olhamos para o firmamento, nós vemos muitos pontos luminosos, uns mais distantes, outros mais perto. E a ciência nos mostra que, de fato, não estamos sozinhos no espaço sideral. E há milhões de outros planetas circulando nos páramos do infinito à nossa volta. E que o homem não pode compreender aqui na Terra, o que ele não pode compreender, poderá compreender em outros mundos mais avançados, quando tiver condições para isso. Outras vidas, outras moradas. Pois a reencarnação é uma realidade que alguém pode duvidar, mas que ninguém pode contestá-la. Pois temos provas evidentes, incontáveis, de seres que, em tenra idade, demonstram conhecimentos fora do normal. Que mesmo os grandes terapeutas não sabem explicar. Pois uma coisa é certa: os apóstolos, embora eram espíritos abertos aos ensinamentos de Jesus, também não entendiam de tudo que o mestre falava, assim, de pronto. Mas a aceitação, o mestre sabia que viria com o tempo e posteriormente em outros momentos, né? Então foram esses pontos que deram também a interpretações diversas dos ensinamentos de Jesus, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar que existem leis que são naturais, que as leis de Deus, as leis divinas, que fizeram compreender o verdadeiro sentido de muitas parábolas que Jesus colocou como historinha para esse mundo infantil e espiritual em que nós vivemos. E tanto é que hoje em dia o verdadeiro espírita sobressai na multidão, devido às suas opiniões mais abrangentes, um tanto mais interessantes filosoficamente, em torno da imortalidade da alma, porque nos dá a luz que precisamos no entendimento do quem somos. Nos fortifica, nos dá uma esperança mais ativa, nos abre a consciência e nos faz assimilar e nos ilumina o caminho para a vida futura, a uma existência futura, e tudo baseado nos ensinamentos do Mestre. Será que nós estamos aqui na Terra enfrentando todas essas dores, todas essas frustrações, decepções, patologias diversas, somente para efeito da procriação? Formar uma família, criar uma prole, filhos, netos, só para isso? De uma vez que somos imortais. Imortais, pensemos nisso. Então o Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não de uma forma aleatória, mas com fundamentos. Com fundamentos dos ensinamentos do Espírito mais perfeito que por aqui já passou, Jesus. E os Espíritos da Verdade agiram com admirável prudência em suas instruções e gradualmente, com a coordenação do sábio mestre Lyonês,
Allan Kardec, nos tirando das sombras de muitas dúvidas milenares. Nós temos o Livro dos Espíritos, uma das nossas obras básicas. Esse admirável foco de luz, contendo 1019 questionamentos e respostas, que o mestre Lyonês, com a sua sabedoria imensa, soube questionar os espíritos da verdade, principalmente sobre as leis morais e as leis naturais. E o que houver de oculto faz parte da nossa assimilação ou não, da nossa aceitação ou não, ao ler esse profundo livro. Pois tudo, ou quase tudo que precisamos compreender, da ciência da espiritualidade, Kardec nos deu a luz e a felicidade de evidenciar nesse extraordinário livro, bem como as obras básicas de Kardec, que compõem a filosofia espírita. Em Mateus capítulo 5, versículos 5 a 7, está registrado que Jesus, na época, enviou seus 12 apóstolos, depois de ter lhe dado as seguintes instruções: não vá aos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Por que Jesus assim observou aos apóstolos em relação aos samaritanos? O samaritano tinha como religião por base o Antigo Testamento, os 5 livros, os Pentateuco, os quais dão o nome de Torá. Mas entre o povo samaritano havia uma grande mistura de raças, com crenças diversas, até pagãs. Já em Jerusalém, o que predominava, o povo judeu, não tinha muita afinidade com o povo samaritano devido a certas divergências filosóficas ou religiosas. E cabe aqui uma observação. Essa indiferença vem de uma longa história de mistura de raças, devido a ideologias, devido ao poder. Tanto é que os samaritanos tinham templo separado do povo de Jerusalém, Jerusalém era o povo do sul. E como judeus, Jesus prova, em muitas circunstâncias, que os seus ensinamentos não estavam circunscritos só ao povo judeu, mas para toda a humanidade. Se Jesus disse aos seus discípulos para não ir aos pagãos, não foi para esconder seus ensinamentos, não. O que teria sido pouco caridoso, mas porque o povo judeu já estava mais preparado para receber os seus ensinamentos, as suas palavras. E entre muitos pagãos samaritanos, ainda faltava muito o que fazer do ponto de vista espiritual. E os apóstolos não estariam muito preparados para uma tarefa tão pesada, tão complexa. O povo judeu já cria num Deus único. E já tinham as esperanças da vinda de um Messias que estavam preparado pelas leis até de Moisés. Então, disse ele, ide vá às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, em um terreno já mais preparado, sabendo que a conversão dos gentios de Samaria demoraria um pouco mais de tempo. E essa tarefa coube a Paulo apóstolo, a sua ida para os ensinos dos samaritanos, dos gentios. Tanto é que Paulo foi cognominado como apóstolo da gentilidade.
Mas, a partir do ano de 1857, com o advento da filosofia espírita, que é a religião e ciência, essa doutrina consoladora restabeleceu certas verdades das parábolas, dos ensinamentos de Jesus. Abriu-se uma nova era filosófica em torno da ciência da espiritualidade. Trouxe para nós a tradução das parábolas que nós estudamos até hoje. O Espiritismo hoje está fazendo o papel que Paulo fez aos gentios. Hoje a filosofia espírita traz as verdades universais retiradas das máximas de Jesus. E aquelas pessoas que não simpatizam muito com o Espiritismo são os gentios de antigamente. Ainda somos os mesmos do passado, de Samaria, de Israel. E com isso nós estamos vendo uma diminuição da palavra entre as filosofias religiosas, purgatório, inferno, paganismo. E estamos entendendo um pouco mais o que é salvação, cuja salvação para nós espírita são virtudes intelectuais, virtude moral. Esses detalhes, em quem acredita, faz parte ainda de uma população que aos poucos irão se conscientizando do verdadeiro cristianismo. E baseado no progresso espiritual através de várias vidas e dos valores eternos que por aqui deveremos obter. Aliás, o que levamos daqui ao transpor o túmulo? Virtudes, valores espirituais. Traduzimos, e que Jesus nada cobrava para fazer seus feitos. Devemos valorizar, sim, as posses materiais para viver em sociedade, para ter um templo, aconchegante, viver em paz entre os irmãos de fé, sim. Mas não devemos explorar a ponto de tornar a filosofia professante em profissão. Porque Deus não precisa de dinheiro. Precisa que nós nos entendemos como irmãos, nos amamos, devemos praticar a fraternidade, ajuda social, para que possamos um dia tornar esse ambiente que nós vivemos num mundo de regeneração, num mundo onde não vai existir mais pelejas, num mundo onde não vai mais existir vinganças, e sim só o amor, aquele amor que Jesus queria transferir a todos os seus irmãos da terra. E Deus quer que nos amemos uns aos outros. E quando Kardec diz as palavras de Paulo, que a filosofia espírita abraça com todo o carinho, fora da caridade não existe salvação. Fora da caridade não existe evolução. Também pode ser. Por fim, comentamos um pouco, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Poderia nos estender muito mais, mas já deu para entender um pouquinho desse capítulo. E eu peço a todos que, quando ouvir esse comentário filosófico do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, estiver no YouTube, na internet, compartilhem.
É bom para aquelas pessoas que precisam de um algo mais para a sua espiritualidade, para a sua paz interior no momento em que nós estamos vivendo. Que Jesus nos abençoe. Minha gratidão a todos.